Nós temos agora a participação do usuário. Quem que é o usuário? O usuário somos nós. Nós somos o usuário do serviço público. Deixa eu achar aqui para vocês, só para vocês acompanharem. A participação do usuário está bem no meio da página 85, antes de uma setinha. Tá? Antes da setinha. Página 85, bem no meio da página, antes da seta. Tá? O que é a participação do usuário? O usuário somos nós. Tá? Então, nós podemos participar da vida pública, da coisa pública. Então, eles colocaram aqui na Constituição que nós podemos participar tanto da administração pública direta como da indireta. Tá? O que é participar da administração direta? Da União, do Estado Federal, municípios, suas secretarias. Tá? E o que é a indireta? Eu quero também saber e participar da sociedade mista, da empresa pública, da autarquia, das fundações. Tá? Então, a lei vai definir como o usuário pode participar da administração direta e da indireta. Fazendo o quê? Dedando coisa errada, ou tendo a participação de órgãos administrativos, dedando mesmo, ir lá entregando, né? Perfeito? Ou, inclusive, tendo a participação da coisa pública. Então é isso que nós vamos falar agora. Acompanhando aí. Artigo 37, parágrafo 3º. A lei vai disciplinar como nós podemos participar. A lei disciplinará a participação, as formas de participação do usuário na administração pública, olhem bem, ó, direta e indireta. Eu coloco um quadrinho separado para vocês verem, direta e indireta. Regulando especialmente essa forma de participação. Como que eu posso reclamar relativo à prestação de serviço público? Serviço público está sendo prestado de forma irregular, como que eu posso reclamar? Tá? Eu tenho o direito de petição para reclamar, né? O acesso dos usuários a registro administrativo. Como eu posso ter o acesso a registro administrativo? Essa lei que vai estar disciplinando. Ou então de dedurar, entregar, olha aí. Ó. Ou a disciplina da representação contra exercício negligente ou abusivo. Serviço negligente ou abusivo de cargo, emprego, função, cuidado. Então nós podemos participar da administração pública. Essa lei vai estar definindo como será a participação. Tá? Nas reclamações, no acesso dos usuários a registros administrativos, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo. Então, eu coloquei uma setinha aí para colocar para vocês um comentário. No caso assim, a Constituição estipulou um conjunto mínimo de regras a ser necessariamente observadas com a condição da respectiva lei. Tá? Essa lei veio chamada a Lei do Acesso aos Serviços Públicos. Principalmente a Lei 8.937/95. Vocês vão estudar lá no finalzinho do direito administrativo. Atos de improbidade administrativa. Tá aí também. Logo após a setinha, tem aí ó, o quadrinho que está escrito Atos de improbidade administrativa. Então vocês estudaram também atos de improbidade administrativa lá com o professor Augusto Servando. Tá? A improbidade administrativa importará em. Vocês já tiveram aula lá de improbidade? Já. Né? A improbidade administrativa importará em quê? A improbidade importará em perda da função pública, não é? Perda da função pública. O que mais? Suspensão dos direitos políticos, né? Indisponibilidade dos bens. Para quê? Para que haja ressarcimento ao erário público. Okay? Tudo isso sem prejuízo da ação penal cabível. Quer dizer, além
de você perder o cargo, ter os direitos políticos suspensos, ou ter os seus bens indisponíveis, você também pode responder criminalmente. Tá? Então, olha, fazendo um detalhamento aqui para você. No caso de improbidade administrativa, o servidor responde administrativamente, responde civilmente e responde criminalmente. Responsabilidade dos servidores, administrativa, civil e criminalmente perante a improbidade. Além também de responder com a penalidade aqui, ó, político-administrativa. Tá? Então, na improbidade administrativa, além de responder administrativa, civil criminalmente, ele também responde de forma político-administrativa. Tá? E essa suspensão aqui mudou, né? Vocês lembram que vai de acordo com a lei, ela pode ser de até 12 anos ou até 14 anos. Bom? O menor aqui é erário. E o outro é o quê? Enriquecimento. Enriquecimento ilícito. Tudo bem? No caso da indisponibilidade dos bens e ressarcimento erário, vai depender do Ministério Público solicitar isso aqui. Vocês também já devem ter visto isso. Ok? Então é isso que eu vou passar para vocês agora aqui os dados de improbidade administrativa. Tá? Posso pagar? Os atos de improbidade administrativa importarão em olha o quadro. Atos de improbidade administrativa importarão em, lembrando que esse parágrafo 4 foi regulamentado pela lei, né? 8.429/92, a lei de improbidade administrativa. Tá? Suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Lembrando que sem prejuízo da ação penal, ok? E logo em seguida, nós temos o parágrafo 5º, onde ele diz que a lei, somente a lei, cuidado, que aqui a acesso do meio, colocar o decreto, medida provisória, não é a lei que vem do ente competente, do Poder Legislativo. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvar as respectivas ações de ressarcimento. Então, eu vou utilizar o que o Marlon deu para vocês. Eu vou utilizar o estudo da Lei 8.112. Tá? Olha como ele diz. A lei estabelecerá. A Lei 8.112 estabeleceu um caso. Por exemplo, quais são os casos de penalidade dos servidores públicos que vocês estudaram na Lei 8.112? Vamos lá. Ela falou assim, ó, demissão. Você falou advertência. Suspensão. O que mais? Suspensão. O que mais? O que mais? O que mais? É isso? Ou eu estou errado? Cassação da aposentadoria. Ou indisponibilidade? Né? Beleza? Foi isso? Agora uma outra pergunta. Você tem que saber. Qual é o prazo prescricional para esses 3 casos aqui? Não entendi. Não tem prescrição nesses 3 casos? Não tem mesmo? Você tem certeza? Ah, não sei. Então quer dizer que a demissão eu posso aplicar, o cara praticou hoje. Daqui 20 anos eu posso aplicar a demissão nele? 5 anos? Hã? Ué, isso não cai? É a partir Do ato. do ato. Mas prescreve. Prescreve. A penalidade, quanto tempo eu tenho para aplicar? Claro que tem prescrição. A partir do momento do ato em que ele praticou, eu tenho para
fiscalizar, abrir o processo administrativo e aplicar a penalidade cabível. Não há que eterno, não é? Prescreve de quanto tempo? Vou falar para o Marco. O Marco é isso. 5 anos. 5 anos. E esses outros 3 aqui, que eu não sei? É 2 anos ou 180 dias? 180. Ah, tá vendo como estão adequando agora? Vem na marra, 180. E os outros 2? Ah, você viu como vai forçando a barra? É? Já falaram que não prescrevia, agora já prescreve. Né? Tá? Bom, eu utilizei isso aqui para quê? Para explicar isso aqui para vocês. Para você ser demitido, é porque você praticou um ilícito, não praticou? Hã? Beleza? E isso prescreve. Para aplicar a penalidade, não prescreve? Em 5 anos. Só que você praticou um ato ilícito que trouxe prejuízo ao erário, além de ser um caso de demissão. Perfeito? Tá? Então, a demissão prescreve, mas a reparação de danos não prescreve. Ok? É justamente isso que ele diz. Ó. A lei estabelecerá os prazos de prescrição. Olha, os prazos de prescrição lá na lei de 1912. Para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ok? Ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Essas não prescrevem. Entenderam? Você deve ter estudado lá na lei 8.112, por exemplo. Faltar por mais de 30 dias consecutivos. Qual a penalidade cabível? Por mais de 30? Por mais de 30 dias consecutivos. Destituído, não é? Abandono de cargo. Não é? Qual a penalidade cabível? Demissão. Demissão. É um ilícito que ele praticou, né? Sim. Você tem que ressarcir o dano ao poder público? Não. Não. Mas se tivesse que ressarcir, se fosse, por exemplo, você praticou peculato, Aí caça por gera demissão, né? Ou até mesmo cassação da aposentadoria, não é? Se você for aposentado, senão não é? E aí? Prescreve. Se não aplicar em 5 anos, eu não posso mais aplicar a demissão. Mas de devolver o dinheiro aos cofres públicos, não. Deu para entender? É isso aqui. Cuidado. Se acessa pergunta isso aí, derruba a pergunta. Tá? Porque ela vai ligar a lei de 1112 com a regra constitucional. Bom? Esses 5 anos é a partir do momento que a administração fica sabendo do Do ato. acontecido. Do A ato. partir do momento do ato. Aí é a lei 8.112, tá? Não é a Constituição, é a lei 8.112. Claro que tem um momento que começa a contar. A partir do momento que a autoridade tomou conhecimento do ato. Bom? Mas prescreve. A partir, começa a contagem do prazo prescricional a partir do quando a autoridade tomou conhecimento. E se ela cruza os braços e ela nada faz, há um crime também, não há? Com descendência criminosa, em que ele não apurou o fato. Beleza? Só para recordar, tá? Então é isso aí. Ó. Tudo bem, né? Faz tempo que eu não dou aula da lei 8.112. E o artigo 37, parágrafo 6º. Vocês vão estudar lá mais no final do direito administrativo, com a Gláucia, a chamada responsabilidade civil do Estado. Tá? Onde ela fala aqui, as pessoas jurídicas de direito público. Quais são as pessoas jurídicas de direito público? União, Estado, Distrito Federal e os municípios. E mais as autarquias e fundações instituídas, criadas, instituídas por lei. São pessoas jurídicas de direito público. Tá? E as de direito privado, prestadora de serviço público. Aí entra aqui sociedade de economia mista e as empresas públicas. Mas é qualquer sociedade de economia mista e empresa pública? Não. Somente as prestadoras de serviço público. Porque nós temos sociedade de economia mista e empresa pública e atividade econômica também. Aqui responde pela responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. Apenas União de Estado Federal, município, autarquias e fundações e sociedade economista e empresas públicas prestadoras de serviço público. Tudo bem? Onde está isso? Se tiver alguém procurando aí, está na página 85.
Primeiro, segundo, terceiro item de baixo para cima está escrito reparação de danos. Achou aí? Show. Beleza, senhores? Tá? Agora, ela diz, responderão pelos danos dos seus agentes. Então você está trabalhando lá no INSS. Está aqui, ó. Você está trabalhando para a União, não é? Você está dirigindo lá a viatura do INSS. Bate num carro. Atrás. É errado. Quem vai ter que reparar o dano do carro? Não é? O INSS. Tá? INSS. Não? E aí? O que houve? Ah, falhou o breque, o freio, não falhou tal. Tudo bem, eles vão fazer lá uma perícia, vai verificar que realmente houve falha, mecânica e tal. Então você não agiu nem com dolo, nem com culpa. Só a administração vai responder. Mas e se você ficou olhando moção bonita, estava passando, olha que cara de dano, né? E pumba, não viu, bateu no carro. Né? Aí o freio falhou, tudo bem, fizeram a perícia, nada. Ouviu a sua parceira que estava com você, vê que eu falei para ela não olhar para o gatão lá, né? Pronto. Você agiu com negligência, imperícia, imprudência. Você agiu com culpa. O poder público indenizou o particular, agora ele vai cobrar de você. Beleza? Que é o regresso. Por isso que ele fala, tendo direito de regresso somente quando o servidor agir com dolo ou culpa. Vocês vão aprofundar bem isso aqui lá no direito administrativo. Tá? Mas, é claro, regulamentando isso aqui. Tá? Aquela doutrina. Essa é a responsabilidade objetiva. Então, vocês vão ver lá questões que vão estar perguntando. A responsabilidade prevista na Constituição Federal para a administração pública é a objetiva, ou também chamada o risco administrativo. Ok? Ou risco... Oi? Subjetivo? É, vai ser do servidor perante a administração, né? Perante a administração, sim. Tudo bem? Ótimo. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e restrições ao ocupante de cargo e emprego da administração. É aí, na página 85, o último item da página 85. Eu explico dando um exemplo de um amigo, tá? Que eu perturbei tanto ele, rapaz, que ele já ficava... eu já entrava na sala dos professores e ele falava, lá vem o Heber, né? Quando ele estava lá sempre às quintas-feiras, né? Isso aconteceu lá em 2000, um pouquinho antes da pandemia, em 2018, final de 2018, né? Entrava lá na pós de sexta, de sábado, né? Entrava lá e eu já sentava perto do Tiese. Conhece o Tiese, né? Ô Tiese, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá aí as coisas, a escola, tá tudo bem. Tiese, me fala pra mim, quando vai sair o concurso de fiscal de postura? Não posso falar a informação privilegiada. Tá. Quem vai fazer? A VUNESP ou a FCC? Também não posso falar. Tá, mas o que vai cair você pode, né? A gente não sabe, não posso falar, né? Vira e mexe entrar no WhatsApp dele, né? Jesse, e aí? Você já sabe, vai ser FCC. Agora fala pelo menos quais são as matérias para antecipar para os meus alunos. É bem, você não podia nem estar falando isso pelo WhatsApp, caramba. Você me prejudica, rapaz. Vai te catar. Realmente, não pode, porque ele, na época, ele era o secretário da administração. Então, ele estava definindo tudo isso. Só para a de repente, ele escapa, né? Eu vou estar privilegiando meus alunos. Ele não sai, né? Macaco velho, né? Então, realmente, gente, ele não pode fazer isso. Porque, ó, a lei dispõe. Olha que ele exerce esse cargo, assim como qualquer servidor público, quando você tem informações privilegiadas, se você falar, você é responsável. Tá? Então, olha, a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo de emprego da administração direta e indireta, que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Já que você fala bem, vai cair isso, aqui. E além disso, a prova escrita vai ser
responsabilidade objetiva do servidor que foi de carinho. Pode deixar o meu pessoal aqui do treinado. Não pode votar. Hã? Tem, a gente anula muito concurso em municípios menores. Né? Porque os caras vão lá e falam, mas como o cara fez 100%? Vamos lá, vamos ver conhecimento. O juizão chama o cara e fala, pera, não, tira. Anula concurso. Tá? Tem. Agora, cuidado, que a CESP-LB às vezes coloca assim, a lei ou decreto. Decreto é errado, tem que ser a lei. A lei exporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo de emprego da administração direta e indireta, que possibilite o acesso a informações não privilegiadas. Então, se é não privilegiado, todo mundo pode saber. É só informações privilegiadas. Ele não pode dar acesso a ninguém. Tanto quem trabalha na administração direta como na indireta. Ok? Professor, Pois não. quem está respondendo à improbidade administrativa não pode responder à lei anticorrupção? Não pode o quê? Entendi. Responder junto com a lei anticorrupção? Pode. Pode. Poderá, desde que depois da improbidade administrativa, verifique que houve e aí o Ministério Público dá a denúncia. Separadamente. Uma coisa é improbidade, outra coisa é a lei de corrupção. A corrupção é nada criminal. E a civil, ela é... A gente está respondendo questões de improbidade que está caindo da lei anticorrupção. Não, mas na improbidade em si, você tem que separar. Mas quando a gente busca a questão de improbidade, tem algumas que eles falam da lei anticorrupção, que não respondem juntas. Juntas não, claro. Foi o que eu acabei de dizer, gente. Não responde junto. A improbidade administrativa é civil. A anticorrupção é criminal. Não se responde juntas. Tá certo. Tá certo. Você tem que falar que não responde juntas. Não responde. Por quê? Uma é seara civil, a outra é seara criminal. Não se responde juntas. Não pode o juiz civil julgar uma coisa criminal. Então responde de forma separada. Eu vou lá e denuncio para dispor os bens, etc., Ministério Público. Mas separadamente ele pode, em decorrência da improbidade administrativa, gerar mas é perante a justiça criminal. Separado. Não se pode julgar conjuntamente. Não pode. Mas então, um ato de improbidade, pelo mesmo ato, ele pode ir para a lei anticorrupção? Pode. Pode. Olhe bem o que a gente viu agora há pouco na Constituição Federal. A improbidade administrativa gera perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, descuidado dos bens, ressarcimento erário. Para aí. Sem prejuízo da ação penal cabível. Então você responde pela improbidade, separado. O poder público, verificando que houve um crime, ele denuncia perante a justiça. Tudo bem, mas é separado. É porque, pela improbidade administrativa, ele se enquadra lá no Código Penal, ou na lei, tá? Que diz respeito àquele crime, e ele denuncia. Mas não tem nada a ver com a lei de improbidade. Entendeu? É que ele, aplicando a improbidade, ele também praticou um crime, mas é separado. Ele praticou um crime porque ele está dentro do fato gerador lá do Código Penal, ou da lei anticorrupção. Entendeu? Não da lei 8.112, né? Não da lei 8.429. Por isso que ele fala que é separado. Deu para entender? Uma coisa é um fato jurídico penal, uma coisa é um fato jurídico que está lá na lei 8.429/92. Por isso que eles estão colocando isso separadamente mesmo. Assim como também, se você, ao agir com improbidade administrativa, você faz uma corrupção ativa ou passiva. Você não vai responder junto com improbidade. Você vai responder lá perante a justiça criminal. Com denúncia separada. Entendeu? Mas, isso não é só porque você agiu com improbidade administrativa que não vai gerar uma ação penal. Olha como a Constituição diz. Né? Sem prejuízo da ação penal cabível, mas é uma outra ação. Entendeu? Separadamente. Deu para entender? Totalmente separado. Beleza, senhores? Continuando. Atos de improbidade administrativa, eu já dei para vocês, agora vamos. Só saiu lá no começo. Finalizando, o artigo 37, parágrafo 8º. O artigo 37, parágrafo 8º, ele está lá na página número 86. Lá em cima, ó. Página 86. Autonomia gerencial. Está vendo aí? Esse artigo 37, parágrafo 8º, foi incluído. Não estava aqui quando do advento da Constituição de 88.
Na verdade, esse parágrafo oitavo surgiu lá com a emenda 19/98, quando foi inserido o princípio da eficiência, lembra? Eles trouxeram, então, a autonomia gerencial. Por quê? Porque com o advento do princípio da eficiência, surge, né, a chamada administração gerencial. Tá? Que ainda nós estamos no comecinho, nós ainda estamos na burocrática. Não conseguimos desenvolver a administração gerencial ainda, de resultados. Estamos empacados ainda na burocrática, ainda somos muitos burocratas. Tá? Nós nos tornamos ainda uma administração eficiente. Está se tornando a administração mais eficiente justamente pela tecnologia que nós estamos tendo agora. Tá? Mas ainda, claro, desenvolveu muito. Né? Receita, antes você ia lá para pedir uma certidão, hoje você está tudo pelo site, muitas coisas você pode fazer pelo site, né? Então tá, mas ainda não é, ainda é burocrático, ainda você precisa de muitas coisas, provar isso, aquilo, tá? Mas está melhorando. Somente o Detran, que antes era aquela burocracia toda, só para ver despachante, hoje não, hoje você tudo pode fazer. Então nós estamos caminhando por uma administração gerencial. Tá? Então esse parágrafo oitavo aqui colocou a chamada autonomia gerencial dos órgãos públicos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu a partir de 2005 com os órgãos administrativos. Foi justamente na administração do PT, tá? Que eles colocaram isso e desenvolveram muito as universidades. Né? Por isso que o pessoal no momento tem medo das universidades, porque as universidades receberam uma grande autonomia e deve ter autonomia. Como qualquer outra faculdade, tem que ter autonomia. Porque a própria Constituição é antagônica o pessoal falar que não pode se dar autonomia, sendo que o ensino tem que ter autonomia. Entendeu? Então você vê aí o governo batendo, mas como os caras conseguem falar isso, que não pode ter autonomia? Se é ensino. Né? Ensino tem que ter autonomia. Autonomia didática, autonomia financeira, autonomia para isso, para abrir curso, fechar curso, etc. Então vou dar um exemplo do que aconteceu. Vou dar um exemplo da UFSCar. Já ouviram falar da UFSCar? Tá? Universidade Federal de São Carlos. Não aconteceu só com ela. Vou dar um exemplo mais próximo aqui. Então, o MEC, em 2005, quando foi implementada a autonomia gerencial pelo Bresser Pereira, um grande administrador, tá? ele quis dar uma qualificação para as universidades que estavam meio retrógradas, né? Meio, tá? Aquela coisa embaçada e ficava parado, muito criado. Então, o MEC falou assim, ô Oscar, você tem 6 cursos apenas aí. Eu quero que você triplique esses cursos. Em vez de você dar 6 cursos, eu quero que você chegue a 18 cursos. Aumente. Não é só educação física, é isso, eu quero que você ponha aí direito, você ponha administração pública, você ponha meio ambiente, você ponha... Aumentar. Várias áreas. Tá? Tudo bem. Eu vou aumentar mais. E aí? Eu vou precisar aumentar prédio, vou precisar contratar professores, faça concurso. Mas e aí? Vou te dar autonomia, vou te dar dinheiro para isso. Tá? Mas tem outra. Eu não quero que você só aumenta os cursos. Eu quero que você coloque não só pós-graduação, você coloque estricto sensu também. Mestrado, doutorado, né? Nas áreas aí que tem PhD também isso. Beleza? Ótimo. Só que você vai assinar um contrato comigo. Que esse contrato, vocês anotem aí, esse contrato é chamado de contrato de gestão. Contrato de gestão. O que é esse contrato de gestão? Esse contrato de gestão vai estar colocando ali as metas que a UFSCar tem que cumprir. Tá? O tempo desse contrato, 4, prorrogado mais 4 anos, para fazer tudo essas metas. E além disso, claro que eu vou precisar de mais servidores, aumento para os servidores, din-din para os servidores. Esse contrato de gestão. A partir desse momento, vocês vão ver o direito administrativo, essa autarquia ou fundação, como uma universidade pode ser qualificada como autarquia ou como fundação, ele passa a receber uma denominação. A partir do momento que recebe esse contrato, essa autarquia ou fundação ela é qualificada, ela continua sendo uma autarquia ou uma fundação, mas ela pode ser qualificada como uma autarquia ou fundação executiva. Por que executivo? Ela está cumprindo contrato, metas. Tá?
Então, quando ele falar de fundação autárquica, aliás, uma autarquia ou uma fundação executiva, é porque ela assinou um contrato de gestão para cumprir metas. Tudo bem? Então, vamos ver isso? A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato. Esse contrato é um contrato de gestão. A ser firmado entre seus administradores, o reitor, e o poder público, o MEC, que tenha por objeto a fixação de metas, não deu metas lá para o fiscal, né? De desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre, olha lá, ó, o prazo de duração do contrato, pode ser 4 anos, prorrogar por mais 4 anos. O controle e critérios de avaliação, claro que o MEC vai avaliar se ela está cumprindo tudo isso. Tá? E também a remuneração do pessoal. Beleza? Isso é uma autonomia gerencial. Isso nada mais é do que dar eficiência aos órgãos públicos e entidades da administração indireta. Legal? Servidor público em mandato eletivo. Aí nós chegamos, aí logo abaixo, servidor público em mandato eletivo. Está vendo aí? Bem no meio da página 86. Bem no meio da página 86. Servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. Então eu quero que você escreva embaixo, está escrito assim, ó. Servidor público em mandato eletivo. Faça uma seta, faça uma setinha aí para baixo, anota aí. Servidor público em mandato eletivo. Coloca assim, ó. Da administração direta, autárquica e fundacional. Só é disso. Lá, a 7ª vai colocar servidor público em mandato eletivo da administração direta e indireta. Está errado. É só autarquias e fundações. Porque são só servidores estatutários. São só servidores estatutários. Capiche? Então você tem servidor em mandato eletivo. O que é servidor em mandato eletivo? O servidor ele foi eleito para um cargo eletivo. Ele foi eleito para presidente da República. Ele foi eleito para senador. Foi eleito para deputado federal ou deputado estadual. Quando ocorrer isso, um servidor público eleito para mandato federal, estadual ou distrital, o que é isso? Todos os mandatos federais, presidente, vice-presidente, senador, deputado federal, governador ou deputado estadual, governador distrital, deputado distrital. Se você, técnico do INSS, foi eleito para algum desses cargos, você vai ter que afastar do cargo. Não tem como, você tem que afastar do cargo. E a remuneração do cargo eletivo? Aqui você não pode optar. Você se afasta de técnico do INSS, depois que você terminar o mandato, você pode até voltar, se não for reeleito. E você vai ganhar do cargo eletivo, não do cargo efetivo. Cuidado. Captou? Agora, falta um mandato aqui, não é? Mandato municipal. Municipal eu tenho 2. Eu tenho de prefeito, eu tenho de vereador, 22777. Tá? Esse cara aqui não é teu amigo? Quem? 22777? É meu amigo, o próprio Weber. O próprio Weber. Mentira. Já é a segunda eleição que eu vou com o mesmo número, 22777, e na terceira vai ser 22777. Vai ser eleito na terceira. Então a gente coloca na cabeça, na marra. Às vezes eu resolvo o exercício e falo, 22, qual é a resposta? E de Weber, 22777. É, meu amigo, olha, meu amigo. Não, filho, você vai apertar lá 2227. Então, se você é um servidor público lá do técnico do INSS e foi eleito prefeito aqui em Rio Preto, né? O que você tem que fazer? Você vai ter que afastar do cargo de técnico do INSS, não vai? E a remuneração? Você pode optar
em receber o critério do INSS ou como prefeito. Eu acho melhor você optar como prefeito. Vou contar a história do meu amigo Macarrão, que trabalhou comigo no Banespa. Tá? Macarrão é muito bom. É, Macarrão. O apelido dele era Macarrão. Não. É porque ele tinha cabelinho enroladinho, igual o Birubiru. E ele não cortava a gente, ele deixava crescer, parecia uns macarrãozinhos. E ficou macarrão. Aí depois ele começou a ficar careca, porque ele ficava feio. Ele era gerente de banco, foi para gerente de banco, ficava feio aqueles macarrãozinhos pendurados, né? Então, mas não é o macarrão que foi sócio do Milton? Do Dr. Milton lá? Não, é de Mira Estrela. Não, macarrão de Mira Estrela. Ele teve um sócio na importação que chamava, que o apelido era macarrão também, tocava com a banda segunda época. Não sabia. Aí como você falou que é muito amigo do Dr. Milton. Ah, sim. O Dr. Milton conheceu desde Achei criancinha. que fosse ele. Desde moleque. Então, lá. Se você, técnico do INSS, é eleito vereador, tem duas hipóteses. Há compatibilidade ou não há compatibilidade. O que é isso? Há compatibilidade ou não há compatibilidade? Há compatibilidade quer dizer, dá para você trabalhar como técnico do INSS e ser vereador? Às vezes, você entra às 7 horas da manhã, você vai sair 1 hora, 2 horas, dá para você ser vereador. Beleza? Então, se há compatibilidade, você vai receber do cargo eletivo, que é o de vereador, e vai receber do cargo efetivo. Beleza? Mas não é justo você estar trabalhando os dois. E se não há compatibilidade? Igual o prefeito. Você vai ter que afastar do cargo e optar pela remuneração. Optar pela remuneração. Ok? Então, eu tinha o meu amigo Macarrão. Ele era gerente da agência de Mira Estrela. Você conhece Mira Estrela? É uma grande cidade que fica entre Macedônia e Indiaporã. Você passar correndo nesse bicho. Pequenininho. 2.000 e poucos habitantes. E só tinha aqui o Banespa na época. Então, o gerentão. Oi? Rodeio lá ferve. Rodeio, não só rodeio, filho. Carnaval lá. Vai lá para as prainhas lá. Lá ele leva banda. O Guto, o Augusto Servan. Sabe que o Augusto Servan tem banda, né? Sabia? Não. E ele dança bem também. Manda ele dançar um axé aqui pra você ver. Ele tem uma banda de axé. Chama Axé que é bom. É verdade, gente. É axé que é bom. É assim, não. É conhecido. Axé que é bom. Tá? E vira e mexe são contratados lá para essas prainhas da vida. Né? Eles tocam em prefeitura, aí, sempre no carnaval. Tá? Então, esse Macarrão, ele foi candidato a prefeito antes da Constituição Federal de 88. Melhor dizendo, não. Já tinha, foi em 90. Ainda não tinha havido ocorrido a emenda que alterou. Que antes era servidor público em mandato eletivo, ponto. Agora não, é só da administração direta, autárquica e fundacional. Então, ele foi candidato e foi eleito. Tá? E aí, depois, não tinha reeleição na época, quem colocou a reeleição foi o FHC. Não tinha reeleição. Aí ele saiu. Aí entrou um outro lá. Depois de 4 anos, ele saiu candidato de novo. Já tinha ocorrido a emenda. E ele, coitadinho, desconhecia isso daqui. Tá? E ele era servidor do Banespa. Foi eleito prefeito de novo, porque ele foi um bom prefeito. Não. Foi eleito, todo mundo conhecia ele, gerente do banco, só tem um banco lá, todo mundo conhece ele, né? Foi eleito. Tá? Foi eleito, aí mandou a papelada para nós aqui, porque nós aqui, o jurídico era aqui, né, regional. Mandou a papelada, né? Aí eu cuidava mais da parte jurídica pública, né, lá. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu liguei para ele, Macarrão, você está pedindo afastamento? Estou. Mas você não vai poder fazer opção para receber a de gerente. Não, mas a eleição que eu fiz há 8 anos atrás eu fiz isso. Mas agora não pode mais.
Agora é só para quem trabalha na administração direta, autárquica e fundacional. Você trabalha numa sociedade economista. Não, você está brincando? Você acha que eu vou ganhar o que ganha o prefeito aqui, R$1.800? Você está louco? Eu, como gerente, estou ganhando quase 12. Você não pode optar. E, além disso, você que vai ter que contribuir para a Cabesp e para o INSS. Porque se você não vai mover, cara, ele não sabe o que fazer. Ele ficou desesperado. Ele veio aqui, e não, eu quero saber melhor disso. Não, eu vou conversar com o governador, etc. Você pode conversar com o papo. Eu aqui não posso aceitar. Se eles autorizarem lá, o cara que não vai autorizar. É Constituição Federal. Nem prefeito, nem governador, ninguém. Né? Ele falou que passou os piores 4 anos da vida dele. Porque não pode abrir mão, prefeito. Né? Aí podia ser reeleito, ele não quis ser reeleito. Tá? Ele abriu mão, ele só não renunciou. Tá? É que ele tinha um sitinho lá, ele falou, eu não via a hora de passar. Porque ele não podia fazer opção para receber como Banesperano. E depois que passou o prazo, aí ele pôde voltar para o Ele volta, ele só se afasta, né? Tá. Ele só se afasta. Então, nesse caso, ele não pôde ficar com os dois. Porque é só para a autarquia, fundação e administração direta. Aí eu falei, você não pode fazer opção. Você vai se afastar, vai ser prefeito. Mas só que você não vai receber como gerente. Você vai receber como prefeito. E além disso, você vai ter, para a contagem do seu tempo aqui no Banespa, você vai ter que contribuir. Então, coitado, o que ele recebia de prefeito, ele tinha que pôr lá. Não recebia nada. Pagava para trabalhar. Aí até o João brincou, o prefeito você tira o que você quiser, vai. A moral séria. Continuou casado? Continuou casado? Quase a mulher dele matou ele. Nunca mais ele entrou na política. Agora está aposentado, né? Agora ele deve estar politicando, ele adora uma política, mas não pode. Olha só. Bom, olhando aqui na lousa, ó. Oi. No caso, o Banespa, por exemplo, não poderia mandar ele embora. Não. Por quê? Uma que o Banespa não estava pagando ele. Tá? Mandou outro gerente lá. Porque o cara era excelente gerente. Dá direitinho. Vamos mandar embora. Ele que teve que pagar para contar tempo, ele teve que fazer isso, porque ele se afastou sem ter esses benefícios aqui. Mas se quisesse, poderia ficar empregado. Podia, porque ele é seletista. Podia mandar embora. É que o Banespa para mandar embora tinha que passar por processo administrativo e tal, etc. Mas como seletista, poderia. Mas não. O Banespa não fazia isso. Nunca fez. Ó, todos os casos de afastamento, será contado para todos os efeitos, exceto promoção por merecimento. Só faltava o cara ficar lá como cargo eletivo e ainda por merecimento. Pode contar por antiguidade, tá? Porque ele contribuiu, mas por merecimento não. Tudo bem? Tá? Então é justamente isso que nós vamos ver. Posso apagar? Está logo em seguida tudo isso aí. Então, detalhado para vocês, vamos passar isso. Você viu alguém da administração direta, autárquica fundacional? Não pode ser administração direta e indireta, hein? Não entra se der previsto em vida pública. No exercício de mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual, distrital, ele tem que ficar afastado do seu cargo, emprego ou função. A remuneração é do cargo eletivo. Tá? 2. Investir no mandato prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, sendo ele facultado a optar pela remuneração. Lembra? Agora, se ele for investido no mandato de vereador, se há compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Então, vai receber dos dois. Não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, igual do prefeito. Afaste e opta pela remuneração. Ok? Em qualquer caso que exija afastamento, ocorrendo afastamento, por exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. Tá? Na hipótese de ser segurado no regime próprio da Previdência Social, o que é isso? Tá? Você é um técnico do INSS. Beleza? Você foi eleito vereador. Como vereador, a sua contribuição vai para o regime próprio. Eu fui eleito vereador. O meu não vai para o regime próprio. O meu vai para o regime
geral. É porque você já é servidor público de carreira, estatutário. Então o teu vai para o regime próprio. Então é justamente isso. Na hipótese segurar do regime próprio, você sabe isso, o Zé deve ter distinguido para você, regime geral e regime próprio. Né? Permanecerá afiliado a esse regime, no ente federativo de origem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui em Rio Preto. Você tem o Renato Pupo, ele é vereador. Beleza? Então, ele está trabalhando nos dois. Então, o regime dele, como vereador, vai para o regime geral. Todo mundo fala, não, ele vai para o regime próprio. Não vai. Porque ele é estadual. Tá? Então, vai para o regime geral. Enquanto que ele, como delegado que ele está trabalhando, vai para o regime próprio. Vai lá para a SPPrev. Aqui em Rio Preto, você tem a Rio Preto Prev. Tá? Então, você tem um agente administrativo, foi eleito vereador. Beleza? Ele continua como agente administrativo e como vereador. As duas previdências dele vai para o regime próprio. Que ele é. Porque é do mesmo ente? Porque é do mesmo ente. Então vai os dois para o regime próprio. Tudo bem? Os dois vão para o regime próprio. Eu nunca entendi isso, quando que vai, quando não vai. Por quê? Quando ele é cargo de comissão, etc., é regime geral. Mas se ele faz parte do regime próprio, vai para o regime próprio. Vamos supor, o Tiese. O Tiese é procurador. Aí ele foi ser secretário. Ele vai contribuir para o regime próprio, porque ele já é servidor público. Éder vai ser secretário. Eu vou para o regime geral, porque eu não sou servidor estatutário. Entendeu? Mas se for um concursado, que nem nesse caso do Renato, que daí é do Estado, daí ele vai pro geral. Não vai para o geral do Estado, vai para o regime geral normal. Vai pro regime geral como vereador, mas ele continua no próprio como delegado. Exato. Aí ele que tem que pedir para que vá para ele para contar. Então, Porque o município não tem que falar, ele é cidadão. Ele é do município? Não. Qual que é o regime próprio? É isso. Por exemplo, se ele é vereador em Badibacite, é tudo regime geral lá. Entendeu? Lá não tem regime próprio. Então, por regra, a remuneração do vereador vai para o regime geral. Só vai para o próprio se for do mesmo ente. Exatamente. É assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Se o município tem regime próprio, se não, Se tiver, né? tudo para o regime geral. Então, a maioria não, todos, menos o Pupo ali, vai tudo para o regime geral. Nenhum vai para o regime próprio da Previdência. Né? Nenhum vai para o regime próprio. Então, agora ficou confuso. Agora você falou diferente do Renato. Não, do Renato é o seguinte, ele já é delegado. Ele já é isso. Ele já é delegado. Então, Então, como vai pro próprio. Não, ele está recebendo como delegado, não é? Esse é dos O dois. de delegado, ele vai para o SPPrev. O de vereador não vai para o SPPrev. Porque o ente da qual ele pertence não é do Estado de São Paulo. Então, o legislativo não é ele que vai recolher. Ele vai para o regime geral, igual os demais. Ele pode agregar esse tempo para a SPPrev. Mas não é Rio Preto que vai fazer isso, não é o legislativo que vai fazer isso, é ele que tem que fazer. Então, o recolhimento ele faz parte do nosso regime? Não, regime geral. Tem que ser doente. Se ele fosse eleito deputado estadual, aí sim. Ambas contribuições iam para o regime próprio. Entendeu? Essa é a regra. Tá? Tudo bem? Beleza. Mas isso aqui não. Isso aí você não tem na lei própria. Você não pode perguntar isso para vocês. Perguntar aqui. Se ele faz parte do regime próprio, é para o regime próprio. Tá? Tem que ser do regime próprio. Doente, é claro. Tá? Se tiver. Tudo bem? Se não, já pensou? Você tem um que é do município, outro que é da federação, outro que é do estado. Aí o município tem que ficar contribuindo com todos esses. Nada. Ele que faz o pêndulo ali, faz isso. Tá? Servidor público em mandato letivo, então, ó, aí, ó, desenhando para vocês, ficou assim, né? Ó. Ficou? Como eu fiz para vocês. Ó. Foi? E por último, beleza? Ficou assim. Vocês vão receber isso aí no seu WhatsApp. Tá? E aí chegamos aos finalmente. O artigo 39.
Tá? Que o artigo 40 vocês já viram lá com o José Augusto, que é o regime próprio, tá? De previdência. O artigo 39 só fala sobre os estatutários. O artigo 39 e o artigo 41 só fala sobre os estatutários, tá? Que os que adotam o regime próprio. Então, o próprio caput do artigo 39 fala isso, que a União, os estados, federais e os municípios vão instituir o regime próprio, vão instituir o regime jurídico único. Tá? Para quem? Para toda a administração direta e indireta, como faz a CESP-UNB? Não. Só para a administração direta, autárquica e fundacional, que são os estatutários, que são regidos pela Lei 8.112, no caso, né, dos servidores federais. Tá? No caso de São José do Rio Preto, somente só para quem trabalha na administração direta, autarquias e fundações. Quem trabalha, por exemplo, no SEMAI é estatutário. Tá? Então, olha, a União, os estados federais e os municípios instituirão no âmbito de sua competência, cada um cria o seu. Rio Preto criou, por exemplo, a Lei Complementar 95. A União, a Lei 8.112. O Estado de São Paulo, antiga, retrógrada, Lei 10.681/68. É nojenta para estudar, é terrível, está tudo fora da Constituição, e eles não mudam, está lá ainda. Tem que fazer essa reforma administrativa. Então, cada um, no âmbito da sua competência, vai criar o regime jurídico único, tá? Que é o Estatuto. Planos de cargos, carreiras e salários dos servidores, da administração direta, autárquica e fundacional. Cuidado aqui falar de administração direta e indireta, fique errado. Tá? Em 1998, a emenda constitucional mudou isso. Colocou assim, ó, a União, Estados Federais e Municípios instituirão um programa de política de remuneração de pessoal. Ponto. Aí, uma ação direta de inconstitucionalidade julgou isso inconstitucional, voltando à redação anterior, que foi essa aqui. Ou seja, eles queriam criar um regime misto. Quer dizer, então, que tanto na administração direta, autárquica e nacional, poderia ser estatutário ou seletista. Virar. Nesse interim, criou-se no Estado de São Paulo uma autarquia chamada DETRAN e colocaram eles como seletistas. E são seletistas ainda, mas porque criou nesse espaço de tempo. Tá? Agora que eles estão vendo se eles vão passar estatutário ou se continua assim. Tá? Foi um erro. Tá? Hoje não vai mais, é só autarquia e estatutário. Fundação e estatutário. Fundação pública. Tá? Deu para entender? Vocês, por exemplo, vão trabalhar numa autarquia. Vocês são estatutários. E o Detran é o quê? Autarquia. Mas ela foi criada ainda nesse espaço que não tinha se declarado a inconstitucionalidade. Então eles são seletistas. É uma autarquia, mas são seletistas. Mas como isso pode? Podia. Sim, mistos. Rio Preto, por exemplo, quis criar uma autarquia mista. Já pensou uma autarquia mista? Não existe autarquia mista. Ou ela é pessoa de direito público ou é de direito privado. Não existe. A autarquia é sempre pessoa de direito público. Os vereadores aqui em Rio Preto têm que criar uma autarquia mista, inovando no direito. Poderia dar de Rio Preto é brincadeira. É uma coisa que no interior de São Paulo que mais gera inconstitucionalidade, sabia? Depois dela só Catanduva. É verdade. É, porque copia de Rio Preto. Bem, é verdade. Vocês podem pesquisar, é verdade. Rio Preto gera uma inconstitucionalidade, vem cada projeto, que é brincadeira. Então, aí, continuando. Então, isso foi suspenso pelo STF, cautelarmente, com efeito ex nunc, a alteração da emenda 19/98. Tá? Voltando à redação anterior. Bom? Então, aí que eu falei para vocês. Belezura? Então, agora vamos ver os incisos do artigo 39. Ó. Padrões de vencimento. O que são os padrões de vencimento? Está logo aí no final da página 86, está lá bem no meio do quadrinho. Fixação dos padrões de vencimento. Acharam aí? Fixação dos padrões de vencimento. Como que eu fixo o padrão de vencimento? Quanto ganha um técnico do INSS? Por que ele ganha isso?
Quando vem um analista do INSS, a lei que criou esse cargo é que vai estar fixando os padrões de vencimento. Como que eu fixo o padrão de vencimento? Por que o juiz ganha mais que o escrevente? Porque o escrevente ganha mais que o assessorista lá do prédio, do fórum. Tá? Por que o assessorista do fórum ganha mais do que a pessoa que faz a limpeza do fórum? Né? Claro, para eu verificar o padrão de vencimento, eu tenho que observar, né, a responsabilidade do cargo. Né? Eu tenho que verificar, né, a natureza do cargo. Né? Então você leva em conta isso. Né? Qual é o nível, se é fundamental, tal. Então é justamente isso que nós vamos ver agora. Padrões de vencimento. A fixação dos padrões de vencimento, os demais componentes do sistema remuneratório, quer dizer, o subsídio e o aspecto remuneratório, vai levar em conta o quê? A complexidade do cargo, a natureza, a responsabilidade do cargo. Tá? Vai levar em conta o quê? Ó, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade do cargo, componentes de cada carreira. Então leva em conta a natureza do cargo, o grau da sua responsabilidade, quanto mais responsabilidade, mais ganha. Tá? E se ele for mais complexo, quanto mais complexo, mais você ganha. Tá? Não só isso, os requisitos para a investidura. Se os requisitos para a investidura exigem nível superior, claro que você vai ganhar mais. Se exige nível fundamental, você vai ganhar menos. Tá? E, por último, as peculiaridades de cada cargo. Às vezes, além de exigir complexidade, requisito para a investidura, você vai ver as peculiaridades dele. Tá? É do topo da carreira, ou não, do topo da carreira máxima. Ok? Então é justamente isso. E para, ainda finalizando, o último tópico aí, ele diz, a União, os Estados Federais, observe que aqui eles não colocaram o município. Por quê? Porque eu tenho um município grande, médio e pequenininho. Então eles não colocaram o município. Mas o município também pode criar escola de governo. Uma das minhas propostas, que eu sempre coloco aí na minha campanha, é a criação de escola de governo em São José do Rio Preto. Tá? Por exemplo, você tem aí, você faz concurso para técnico do INSS. Vocês vão fazer escola de preparação, não vão? Está no próprio edital. E a escola de preparação para quem passar aqui em São Paulo vai ser em São Paulo. Não é? Beleza? Então isso é escola de governo. Isso é escola de governo. Tá? Você vai, antes de assumir, inclusive vai ter nota. Antes de assumir, você vai passar por uma escola de governo. Então, a União já está de acordo com isso. Agora, aqui em Rio Preto, você faz concurso para enfermeiro. Beleza? Presta atenção aqui. Você faz concurso para enfermeiro. Você passa. Eles te chamam para você tomar posse e entrar em exercício. Sabe onde você vai entrar em exercício? Na UPA. Você chega, tem gente que fala, eu pedi demissão, bora. Coisa brava. Por que antes não passa por uma escola de governo? Vai ver como é a funcionalidade, o atendimento, o regulamento, tá? Assim também, a gente administrativo não tem escola de governo. Você vai lá e começa a trabalhar na marra. Por que você não faz isso? É uma economicidade. Você vai explicar. Diferente é o guarda municipal. O guarda municipal passa por escola de governo. Professor, passa por escola de governo. Tem que passar. Porque muitas vezes você não vai jogar na classe uma pessoa que não tem nenhuma condição para isso. Então, passa por escola de governo, tem conhecimento, como são os regulamentos, como é isso, como é aquilo. Tá? É isso que tem que ter. Professor passa. Passa. A escola de governo dela é lá onde é o Teatro Paulo Moura. É ali. Não, mas antes da investidura do cargo, não. Oi? Não passa. Bom, só se passa agora. Passa. Por ouvir não, agora passa. Mas hoje, com as mudanças, tem que passar. É coisa de mês. Passa um mês lá. Tá? Antes de assumir o cargo. Até o seletivo agora tem que fazer isso. Só para aprender o roteiro, então. Também. Então já melhorou. Beleza? Melhorou. Tudo bem? Então, por isso que ele fala. A União Estadual, o município não é obrigatório, mas a maioria dos municípios de porte médio para frente criam. Tá? Manterão escola de governo para formação. Estou formando. Formação e aperfeiçoamento. Depois que você se formou,
por exemplo, para você ser promovido, você tem que passar pela escola de governo. Aqui em Rio Preto não tem isso. Só para formação. Tá? Agora, por exemplo, a Polícia Civil, você quer ser promovido? Você é escrivão de polícia, investigador, você já está lá há 3 anos, você tem que passar pela escola. Vai dar uns cursos, tá? Aí você vai ser promovido. Então esse é o aperfeiçoamento dos servidores, constituindo-se a participação nos cursos ou dos requisitos para a promoção na carreira. Tá? Um dos órgãos que mais tem escola de governo é a Receita Federal. A Receita Federal, tá, você tem aí cursos a cada 2 anos, direto, os servidores têm que passar. Porque é muito dinâmico, muda muito. A legislação muda muito. Né? Os recursos de informática lá mudam muito. Eles passam direto para a escola de governo, que é de São Paulo. Além de mudar muito, está mais ligado com a tecnologia. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? E isso está acontecendo também com o INSS, tá? A tecnologia está avançando demais. Já está atrasado, mas está também. Então eles têm que treinar vocês também. Tá? Isso é bom. O INSS vai ter sempre, constantemente, vai ter acesso. Vai ter agora. Cada instrução Porque normativa. ele não tinha escola de governo, agora está tendo. Em São Paulo também. Tem que ser dinâmico isso aí. Tá? Porque agora vai ser tudo computador, tudo pelo aplicativo, tudo isso. Tá? Hoje a tua contagem de tempo você sabe pelo celular. Eu trabalhei no município, na área da saúde, que a gente tinha todo ano uma reciclagem. Cada vez mais. Aonde? Tem a opção de trabalhar. Aqui em Rio Preto não. Então, eu venho de lá e lá a gente tinha, porque eu trabalhava na saúde pública. Ótimo, escola de governo. Então a gente tinha lá todo ano esse treinamento, e se tinha alguma coisa nova que chegava, um protocolo, já entrava e aprendia. O gestor popular, ele está aplicando o quê? A eficiência. Quanto mais treinado o seu servidor, mais eficiente é. Né? Você não entra na organização, fica travancando para ir pegando o jeito da maneira. Não, você já sabe. Você faz a coisa andar. Olha o que Rio Preto fez. No governo do Valdomiro Lopes, ele fez uma grande mudança na saúde. Inovou, mas ele trouxe um atraso tão grande. O que ele fez? O que era tudo no papel, ele colocou no computador. Então, o médico vai receituar, ele receita no computador, imprime a receita, tal, etc. Ótimo! Então ele colocou o programa. Programa desde o atendimento lá do agente administrativo que atende, a hora que chega o paciente, até o médico já recebe tudo lá, os seus dados, etc. Se ele já tinha ou não tinha. Mas treinou esse pessoal para fazer isso? Não. Ao chegar no agente administrativo, como é que faz? Vou cadastrar e tal. Você demorou. O médico que atendia em 15 minutos, já não atendia mais em 15 minutos. Já passou a atender em meia hora, 1 hora, e reclamado. Por quê? Porque não houve treinamento. Até a recepção, até a forma como você atende o cliente, porque hoje não se fala mais paciente, fala cliente. A gente fazia os treinamentos, como que você atende, porque dentro da administração pública, principalmente na saúde, é muito grave essa forma de abordagem. Né? Você sabe o que é isso aí? É o chamado humaniza-SUS. Exatamente. Tá? Treinamento. Aqui no Preto faz essa porcaria? Não. Tem que fazer. Eu queria pegar no pé, principalmente de saúde e educação. 2 coisas que eu ia fiscalizar. Os caras têm que pegar isso. O atendimento da saúde é humaniza-SUS. É fantástico para você fazer. Então o cara tem que treinar. Mas você tem que colocar o servidor para treinar isso. Se ele não treina, realmente não tem. Os agentes comunitários de saúde estão passando por um treinamento do governo federal. Federal? Não, Você sabe por quê? são... Porque quem paga eles? 50% é o federal. Não, é 100%. Não, pela lei nova agora que mudou o pagamento deles, o governo federal manda o recurso, que agora o mínimo deles é 2 salários mínimos. Foi aprovado agora há pouco tempo. A lei do Collor, né? Aí agora o governo federal manda o recurso e a prefeitura complementa as outras coisas, né? Isso. E agora eles estão passando por é online e tal, mas eles estão passando por um curso, todos eles fazendo isso aí. Federal. Porque... É federal. O meu era federal também. Porque na verdade embora eles trabalhem no município, é um cargo que é igual. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. É vontade política. Se o município quiser ter eficiência, tem Rio Preto tem as melhores saúde do país.
são mal treinados. Que péssimo. Seria melhor, não seria? Se ela já é melhor em estrutura, se tivesse o treinamento, nós seríamos de excelência. Só falta isso. Mas é o quê? É vontade política, administração pública. Basta tirar e ir tornando o público lá, que você vai fazer esse treinamento, para você trazer eficiência para o serviço público. É simples. Por quê? Está faltando legislação para forçar isso. Aqui o sistema Gera despesa. Não gera despesa. Pega lá 2 enfermeiros bons lá, vai fazer o treinamento dos outros. A agência administrativa dos outros e assim por diante. Os sistemas informatizados, eles não se comunicam. O sistema do Empro aqui de Rio Preto, ele não se comunica com o sistema do SUS. Aí comunicar. Deveria se comunicar. Aí a UPA tem um outro sistema, a Santa Casa é um outro, o HB é outro. Então ainda não é integrado. O dia que integrar, isso aí que vai ter. A ideia é boa, mas na prática ainda... Na verdade, o nosso erro aqui é um atrasadão, né? Uma cidade tão grande, né? Como essa. Não, mas ela tem uma boa excelência, tem uma boa saúde, mas não é de excelência. Nós temos saúde aqui porque é um município de saúde, é uma Cleveland brasileira, né? São José do Preto. Melhor que Ribeirão, melhor que muitos municípios aí. Mas a estrutura precisa ser um pouco mais eficiente. Tá? Tem estrutura, mas o atendimento em si. A Secretaria da Saúde que mandou o pessoal daqui para Bragança, acho que foi no começo do ano passado, ou desse ano, para treinamento, né? Foi para lá. Tá? Beleza, senhores. Olha, a gente está assessorando a prefeitura. Você tem uma prefeitura pequenininha ali que eu fico de boca aberta. Chama Ouro-Oeste, não sei se vocês já ouviram falar. Ouro-Oeste fica perto de Fernandópolis, um pouquinho para lá. Gente, você vê lá, você vê uma coisa de excelência, as escolas, o posto de saúde, é uma alpinha que eles têm lá, mas é mantido pelo próprio município, nem é mantido pelo Estado. Né? Lá eles não mandam a gente para Fernandópolis ou para Votuporanga, eles atendem alta complexidade. Mas é um município rico, porque ele recebe royalties ali da usina de água vermelha. Então, eles vão dar treinamento, dar tudo isso para o pessoal de excelência. Não adianta. Lá você não compra, como alguns municípios recebem aí, recebe dinheiro para a saúde, ele vai lá e compra ambulância para trazer para Rio Preto. Não, eles aplicam na estrutura lá. Não compram ambulância, eles querem eles fazerem. Né? Em vez de você ficar, não, nós não vamos fazer concurso para médico, não. Médico é por causa dos plantão, não, eles fazem. É melhor você atender lá do que você ficar levando para lá e para cá. Você tem que ter carro, gasolina, motorista à disposição, tá? Fica mais caro. Então isso é... Para o risco da vida, né? Mas eu sei o porquê. Isso chama-se política. Quanto mais gente eu tiver, é melhor para eu ter voto. Né? Dentro da prefeitura. Principalmente por ser pequeno, que agrega mais, é o que mais emprega. Né? Continuando. Mas isso é a política como é vista, né? O pessoal acha bom isso. Então, esse artigo 39, parágrafo 3º, nem sempre é muito perguntado pela CESP-NB. É o que menos ela pergunta do capítulo da administração pública, é isso aqui. Tá? Mas a gente tem que ministrar, né? Então ele diz assim, ó, o artigo 39, aplica aos seus servidores alguns direitos de trabalhadores urbanos e rurais. Lembra dos direitos de trabalhadores urbanos e rurais? Vamos supor, ó, aplica ao servidor público fundo de garantia por tempo de serviço? Não. Né? Aplica ao seu servidor público, por exemplo, vamos ver um outro direito aqui. Para o servidor público, aplica, por exemplo, hora extra. Aplica, você vai trabalhar assim. Né? Férias mais um terço a mais de salário normal? Sim, aplica. Então eu quero dizer que alguns direitos dos trabalhadores urbanos não são aplicados, outros são aplicados. Então, por exemplo, aplica ao seu servidor público salário mínimo. O mínimo que um servidor público vai ganhar é um salário mínimo. Aplica-se, por exemplo, repouso semanal remunerado, profissionalmente aos domingos. Aplica hora extra, aplica adicional noturno. Tá? E assim por diante. Vamos ver? Olha aí. Ó. Salário mínimo. Aplica ao seu servidor público. Aplica ao servidor público. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo. Por que você tem que falar isso, Herbert? Na União não tem, mas você tem municípios pequenos, que os braçais têm que ganhar pelo menos um salário mínimo. Tá? 13º salário, aplica ao seu servidor público.
Remuneração do trabalho noturno superior de diurno, que é o adicional noturno, aplica-se ao servidor público. Salário de família, pago em razão devidente do trabalhador de baixa renda. Só servidor público de baixa renda é que vai receber salário de família. Você não vai receber salário de família, porque você vai ganhar muito mais, né, do que a baixa renda. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Geralmente, os servidores públicos trabalham menos que isso. No máximo, trabalham 40 horas semanais, tá? Que é 8 horas diárias. Tá? Mas pode acontecer, por exemplo, o pessoal da saúde aqui em Rio Preto trabalha mais, porque ele trabalha 12 por 36. Só que o restante que passar, ele ganha uma revista. Tá? Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Tá? E aí continua. Também aplica-se aos servidores estatutários remuneração de serviço extraordinário, que é a hora extra. Também aplica-se aos servidores gozo de férias anuais, remunerados com pelo menos 1/3 a mais do salário. Não, até aqui, tudo isso que vocês conhecem. Também aplica-se aos servidores licença gestante, sem prejuízo da remuneração. E ela é de 120 dias. Tá? Também aplica-se aos servidores licença paternidade, nos termos fixados em lei. Também aplica-se aos servidores, faça aqui, ó, faça uma bolinha aí, uns 3 asteriscos nisso aqui. Como cai isso e o pessoal erra. Tá? Proteção do mercado de trabalho da mulher. Isso tem no serviço público? Tem. Por exemplo, concurso para a polícia feminina. Né? Concurso para agente de polícia, para agente penal feminina, para trabalhar nos presídios femininos. Então é um mercado de trabalho reservado para a mulher. Tá? Proteção do mercado de trabalho da mulher também aqui, mediante sentido específico, nos termos da lei. Também aplica-se ao servidor público redução dos riscos inerentes ao trabalho. Tá? Então você tem aí alguns trabalhadores do serviço público que têm, por exemplo, MRs de segurança. Tá? Servidor público aí que tem, por exemplo, insalubridade, periculosidade, tá? E proibição de diferença de salário, de exercício de função, critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil. Então, o técnico do INSS, masculino ou feminino, vai ganhar igualmente. Isso também aplica-se. Tá? 39, parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo. Isso aqui, ó, está na página 47, logo após a parte cinza, logo embaixo. O que é isso? Vamos olhar para São José do Rio Preto. Você tem, por exemplo, detentor de mandato eletivo, prefeito, os vereadores, secretários municipais, ou ministros, se for da União. Tá? Qual é a remuneração deles? A remuneração deles é subsídio em parcela única. Tá? Quanto ganha um vereador? O vereador em Rio Preto ganha 6.250. Mas ele foi o que fez mais projetos. Vamos dar um prêmio para ele. Tá? Não tem isso. O prefeito Edinho Araújo deixou a cidade bonita, tal. Vamos dar um abono para ele. Um prêmio, ou isso aqui. Não tem. Se o prefeito ganha 19 mil, ponto. É isso. Mas não tem isso, mas aquele não tem desconto. Tem imposto de renda, tem INSS, etc. Porque ele vai para o regime geral. Beleza? É isso. O vereador, ele ganha lá, X, 6.250. Ponto. Entenderam? Não vai ter, acréscimo, gratificação, adicional, abono, prêmio, verbo de representação ou outra espécie remuneratória. Não tem. Além disso, ele tem que obedecer o teto remuneratório e contribuir. Imposto de renda vai ter que pagar em todos os demais tributos. Beleza? Então, acredito, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, qualquer um, presidente, governador, senador, né? Os ministros de Estado, são os ministros da União, secretários estaduais e municipais, serão remunerados exclusivamente de subsídio, fixado em parcela única. Quanto ganha um secretário em Rio Preto? 15 mil reais. Ponto. É isso. Tá? Vedado o acréscimo qualquer. Acordei ele, pode ver que ele estava dormindo. Ele assustou. Vedado o acréscimo qualquer gratificação adicional, abono, beleza. Deu para entender isso, senhores?
da União dos Estados Federados e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração. Então, tem aqui, ó. Essa lei, tanto lei da União, para a União, o Estado para os Estados, o município, ele vai editar uma lei dizendo qual é a maior remuneração e qual é a menor. A menor é o piso, a maior é o teto. Beleza? Então você pode ganhar aqui, ó. Sobe, desce, tá? Então é aqui. Um servidor pode ultrapassar? Um servidor pode ultrapassar o teto? Ótimo. Só que vai ter que reduzir, não vai? Vai manter o teto. Então aqui dentro eu não posso reduzir, aqui dentro eu não posso reduzir. Só se eu ultrapassar o teto eu vou poder reduzir. Entenderam? Então a gente diz, ó, a lei da União, Estados Federados e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração do servidor público, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 11. O que é o artigo 37, inciso 11? É o teto remuneratório. Beleza? Próximo. Artigo 39, parágrafo 6º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário, tanto o executivo, aqui em Rio Preto, tanto o Edinho, que é o executivo, quanto a Câmara, o presidente da Câmara, obrigatoriamente tem que publicar anualmente os gastos que vai ter com os servidores. O que é isso? Anualmente, obrigatoriamente, esses poderes, inclusive o judiciário, porque o Rio Preto não tem judiciário, né? Quem tem judiciário é só estados e a União. Então ele tem que obrigatoriamente publicar anualmente. Quando se faz essa publicação anualmente? Essa publicação anualmente se faz sempre no dia 15 de abril, até 15 de abril, que é quando a gente faz a LDO, né? Por isso que eu brinco, pessoal, quando eu dou processo legislativo, né, no início eu chamo assim, né, a PPA, LDO e a LOA. Tá? A PPA tem que ser publicada até 4 meses antes. Então é agosto, 30 de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A LOA também, até 4 meses antes. Corta aqui com 4, né? A LDO não. A LDO é 8 meses e meio. 8 meses e meio. Que dá 15 de abril. Tá? Então, essa publicação com o gasto do pessoal que eu vou ter, tanto o executivo quanto o legislativo, aqui no Preto, por exemplo, ele tem que publicar. Para quê? Para que eu saiba o que eu vou ter que jogar na LOA para reservar para pagamento do pessoal, já com as alterações, conforme a inflação. Então, ele publica, olha, eu gasto com o pessoal tanto. Então, quando você faz a lei orçamentária, você já aplica para reservar dinheiro para gastar com o pessoal. Ou o pessoal, quando você chamar no concurso, ele já aplica também, já faz isso para reservar no orçamento. Por isso que ele diz, os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente, eles gostam de mudar isso aqui, ó, os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos da administração pública. Belezura, senhores? Tá? O resto nós já vimos. Tá? Vamos pegar o material de vocês aí. O artigo 40, gente, vocês já estudaram em direito previdenciário. Tá? Vamos lá na página número 92. Página 92. O artigo 40 é o regime próprio, tá? É o RPP. Regime próprio de previdência. Nós resolvemos alguns. Eu marquei aqui qual que nós já resolvemos. Vamos lá? Dá tempo para a gente resolver juntos aí. Vamos lá? Ó, primeira questão. Vamos junto comigo? Acharam onde nós estamos? Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado, concorrendo em igualdade de condições. Opa! Em igualdade de condições?
Não, o aprovado tem preferência sobre os novos concursados. Não é isso que nós vimos? Errado. Você viu como a SESC faz? Te leva para o buraco. 92.1 errado. 2. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Lembra aquele caso? Cargo de confiança e comissão? E os cargos de comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos de condições pessoais não previstas em lei, até aí está tudo certo, destinam-se apenas ao quê? Direção, chefia e assessoramento. Tudo certinho? Sim. 3. É vedado, lembra aquilo que eu falei que carro, despenca, shopping? É vedada a vinculação e equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. É? Sim, correto. 4. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidores públicos não serão computados, nem acumulados. O não nem está aí, não está? O não nem? Então está certo. Não serão computados nem acumulados para acréscimos anteriores. Lembra aquele caso que eu coloquei, perigo, veneno, aqueles 3? Lembra que eu falei que cai muito? 5. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre demais setores administrativos na forma da lei. Terão? Sim, correto. 6. A administração pública tem natureza de munus público. Sim, a administração pública é munus público, um dever, é um poder-dever. Para quem a exerce, isto é, de encargo de defesa. Né? Poder-dever. Sim. Conservação e aproveitamento dos bens e serviços e interesse da coletividade. Sim, você como servidor público, você vai estar sempre agindo em prol do interesse público, não é? É isso mesmo. É conservar os bens, aprimoramento dos bens, o interesse da coletividade. Tudo correto. 7. No desempenho dos encargos administrativos, o agente do poder público tem liberdade de procurar qualquer objetivo ou de dar fim diverso do previsto em lei, desde que atenda aos interesses do governo. Onde está errado? Vamos ler de novo? No desempenho dos encargos administrativos, todo agente tem, né, o desempenho voltado para o interesse público, né? O agente do poder público tem liberdade de procurar qualquer objetivo. Ele tem liberdade? Vocês viram com a Glaucia, por exemplo, e comigo aqui também, que o servidor só pode agir nos limites da lei. Não tem liberdade. Ele vai ter liberdade quando há uma discricionariedade, mas é uma liberdade dentro dos limites da lei. Então é errado. Entenderam? Tudo bem? 8. Já respondemos. Ficou errado. 9. Já respondemos. Ficou certo. 10. Já respondemos. Ficou certo. 11. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Correto. Na forma da lei. 12. Independente de autorização legislativa, a criação de subsidiárias de autarquias, empresas públicas e de fundação. Depende. Certo ou errado? Isso. Por quê? Vocês já entraram lá em direito administrativo, na organização administrativa? Sim. Já? Então vocês viram lá no nosso isso. Olha aqui, ó. A administração indireta. Tudo bem? A administração indireta é composta pelos seguintes entes. Eu vou fazer vocês acompanharem pela apostila. Né? Por isso, porque vocês já viram em direito administrativo. Mas, ó, peguem a sua apostila na página número para você acompanhar. Página número 85. Bem acima
onde está a lei disciplinar, lembra aquele da administração direta e indireta? Bueno, primeiro, segundo, terceiro item para cima desse quadrinho. Não, desculpa, somente por lei. Primeiro, segundo. Está escrito somente por lei específica? Isso. Achou aí? Sim. Isso. Todos acharam? Tá? Olha aqui, ó. A administração indireta. Eu tenho o quê? Autarquias, não é isso? Tá? Eu tenho empresas públicas, não é isso? Eu tenho sociedade de economia mista e tenho fundações públicas. Perfeito? Ó, somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Então, ó, aqui depende de lei específica. Aqui não, ó. Aqui lei autoriza a criar. A lei autoriza, eu faço o estatuto e registro no órgão competente, não é isso? Aqui, ó, lei complementar definirá quais são os campos de atuação da fundação: educação, cultura e social. Beleza? Olha o item de baixo agora. Esses entes aqui poderão criar subsidiárias. Por exemplo, ó, a empresa pública, Caixa Econômica Federal, pode criar a Caixa BB Brinks. O que é isso? Uma empresa dentro da Caixa para fazer transporte de valores, para pegar dinheiro aí nas lotéricas, por exemplo. Pode? Pode, é uma subsidiária. Só que para ela criar uma subsidiária, ela precisa ter autorização de quem? Do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. Não só isso para criar subsidiárias, mas para que essas empresas participem, né, de empresas privadas. A mesma Caixa Econômica Federal, tá, em 2000, quando a EBA foi criada, o que é a EBA? Empresa Brasileira de Alumínio. Tá? É uma empresa suíça, veio para o Brasil, mas como ela não pode ter 100%, porque é uma empresa mineradora, tá, tinha que ter a participação também do poder público. Ela só podia ter a minoria, 40%. Ou 49%. Mas não podia ter mais do que minoria. Não permite isso. Então, a Caixa Econômica Federal comprou 30% e a outra mineradora lá de pertinho, lá de alumínio, meu Deus do céu, Sorocaba ali, aquela do Antônio Hermílio, como chamava? A Votorantim comprou mais 30%. E a Suíça ficou com os outros 40%. Para a Caixa comprar 30% da EBA, teve que ter autorização de quem? Do Congresso Nacional. 800 milhões. Hoje vale não sei quantos bilhões. Né? Beleza? Entendeu? Então é isso aí. Vamos lá agora resolver de novo? Aquela questãozinha. Qual que eu estava? 12. Independente de autorização legislativa, a criação de subsidiárias de autarquia. Opa! Independente de autorização legislativa? Não, para criar subsidiárias tem que ter autorização legislativa. Ok? Página 92, item 12. Voltamos para a página 92. Então, o item 12 está errado. 13. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidores públicos não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimo superior. Repetiu, né? Correto. É outra prova, mas tudo bem. 14. Eu vou passar a resposta para vocês, senhores. 14. Errada. Tudo dentro do que nós vemos aqui, viu? Sempre, as festas perguntas segue bonitinho. 15. Já havíamos respondido. Errado. 15. Errado. 16. Certo. 17. Certo. 18. Certo. 19. Errado. Aquela vinculação de novo, né? É garantida, não é garantida, é vedada. 20. Errado. Olha os acréscimos pecuniários, lembra aquelas 3 que eu falei para vocês explicar? É muito. Errado. 21. A 31 só que nós não tínhamos resolvido. A 32 não tínhamos resolvido. 31 está correto, item correto. A 22 nós resolvemos o item
Não, resolvemos ele também. Ficou errado, não ficou? Sim. A 23 Já resolveu. também já resolvemos, certo e certo. Não é isso? Sim. Beleza, senhores. Bom descanso, bom estudo. Quem não teve aqui na minha aula anterior? Ó, esse papelzinho aqui é que nós temos em direitos políticos. Foram novos acrescentados.